Obrigado. Presidente, são 16 e 19 e o quórum está completo. Podemos começar. Transmissão iniciada. Recording in progress. Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberto a 74ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e videoconferência. Submeto à apreciação a ata da sessão judiciária ordinária anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Passamos ao julgamento. Registro de candidatura 0600-736. Relator Paulo Madeira. Requerente Sandro Henrique Santos Silva. Partido Agir. Eminente relator, com a palavra. Presidente, eminentes pares, sou procurador regional eleitoral, servidores, advogados, advogadas presentes, muito boa tarde a todos. Senhor presidente, o caso aqui trata de auto de requerimento de registro de candidatura de Sandro Henrique Santos da Silva, formulado pelo AGIR ao cargo de deputado federal. Não houve impugnação à candidatura, entretanto, a Secretaria Judiciária detectou que o candidato não possui filiação partidária válida, pois a filiação regular constante do sistema é do Patriota. O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido em razão da ausência de condição de elegibilidade. Esse é o relatório em síntese, presidente. Senhor procurador. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado. Eminente relator. Senhor presidente, os requisitos para conhecer do pedido foram preenchidos, eu estou, portanto, conhecendo o pedido, só que no mérito, conforme bem destacado pelo eminente procurador regional eleitoral, a filiação partidária é condição de elegibilidade constitucional, como está lá no artigo 14, parágrafo 3º, né? E o requerente, no caso presente, não preencheu essa condição, que foi identificada desde o começo lá pela SEJUD, e o Ministério Público, portanto, opinou no sentido de que fosse indeferida a candidatura, e eu estou acolhendo o entendimento do Ministério Público Eleitoral e, portanto, estou indeferindo o pedido de registro de candidatura de Sandro Henrique dos Santos Silva ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022 pelo partido AGIR, ficando facultado ao partido proceder à substituição nos termos do artigo 72 caput da mesma norma de regência. É com voto, senhor presidente. Alguma objeção? O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, deferiu o registro da candidatura de Sandro Henrique dos Santos Silva pelo partido AGIR para o cargo de deputado federal nas eleições de 2022, nos termos de voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão número 7316. Registro de candidatura, também em DRAP, senador primeiro e segundo suplente, número 0600-728, 33 de 2022. Relator Paulo Madeira. Requerente Destrava Amapá, PROS, PSD, PTB, PSC e AGIR. Eminente relator, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, o presente processo trata de demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, formulado pela coligação Destrava Amapá, PROS, PSD, PTB, PSC e AGIR. Eles entraram com esse pedido, requerendo declaração de que se encontravam regularmente habilitados. Foi publicado edital para ciência dos interessados, na forma da resolução, e não foi apresentada impugnação. Ato contínuo, a Secretaria informou haver dissidência partidária em razão da participação do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, em outra aliança. O MPE pugnou pela resolução da dissidência partidária. O imbróglio foi resolvido nos autos da petição civil número 600.512 de 2022, onde ficou determinada a exclusão do PROS da coligação com os partidos MDB, Podemos. A SEJUD, então, prestou nova informação em que cita a decisão e o preenchimento dos demais requisitos da lei. O MPE voltou a se manifestar e, dessa vez, favorável à formação da coligação. Esse é o relatório, senhor presidente. Eminente procurador. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, há nesse processo aqui uma circunstância que o Ministério Público Eleitoral apontou em sua última manifestação nos autos,
que dá conta de uma reunião extraordinária realizada pelo PROS em 14/8, a fim de formalizar a coligação para o cargo de senador e suplente do presente processo, mas não diz respeito ao cargo de deputado federal. Presidente, uma questão de ordem, relator, desculpe. É para o cargo de deputado federal, 728? Primeiro, relatório. segundo suplente de senador. É só para o relatório, acho que registra... É isso. Tá, perfeito, então tá. Senador. Desculpe, peço desculpas, mas, enfim, eu confundi aqui com o relatório Senador, da... primeiro e segundo suplente. Perfeito. Essa ata do PROS, ela foi realizada, foi uma reunião extraordinária, realizada em 14/8, como eu dizia, para formalizar a coligação para o cargo de senadores suplentes com os partidos da coligação, PSD, PTB, PSC e AGIR. Acontece que o artigo 6º da Resolução 23.609 disciplina que a convenção para escolhas de candidatos e candidatas e deliberações sobre coligação deve ser feita no período de 20 de julho a 5 de agosto, de forma que a reunião extraordinária, assim chamada reunião extraordinária, teria ocorrido em data posterior àquela delimitada pela resolução. Diante dessa forma, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do DRAP com a exclusão da participação do PROS diante dessa intempestiva ata realizada que consubstanciou uma reunião extraordinária posteriormente ao limite legal. É a manifestação. Eminente relator. Senhor presidente, na verdade, quando nós fomos julgar a dissidência lá, aquele outro processo, Vossa Excelência, provavelmente todos os eminentes pares irão lembrar, nós fizemos questão de destacar exatamente isso, sobre a questão da possibilidade de uma comissão, da comissão tomar deliberações a respeito da escolha, etc. Aí nós dissemos que lá na convenção, que foi realizada dentro do prazo regulamentar, na convenção estava previsto expressamente, lá no artigo 4º, da ata da convenção, que aquela convenção delegava poderes para que a comissão provisória fizesse eventuais ajustes. Então, ela poderia fazer eventuais ajustes sobre aquelas escolhas. O que aconteceu foi que eles começou-se essa dissidência, esse embate que chegou até a uma decisão do ministro Benedito, em que restaurou a presidência para o então presidente da primeira reunião, na verdade, da ata onde houve a convenção, que era o Carlos Lobato. Como ela restaurou, voltou o Carlos Lobato para a presidência, então todos os atos daquela primeira, que foi exatamente a convenção, eles voltaram a ser válidos. Ou seja, os atos que foram feitos posteriormente pela comissão que foi destituída, eles ficaram sem efeito. Como naquela convenção lá, os próprios convencionais delegaram poderes para a comissão fazer alteração, com relação a esses ajustes, me parece que foram preenchidos os requisitos. Por isso que eu entendi, eu fiz questão de destacar isso quando estávamos julgando aquele processo que foi mencionado aí no relatório, por isso exatamente que eu entendi que a coligação estava perfeitamente legitimada pela decisão dos convencionais, porque os próprios convencionais, na ata, eles deliberaram que delegariam poderes para que os membros da comissão pudessem fazer esses ajustes finais lá, para saber se iam tirar um suplente por outro, enfim. Então, foi essa a razão pela qual nós entendemos que estavam preenchidos os requisitos legais, senhor presidente. Foi essa a razão, por isso que estamos votando no sentido da regularidade. Senhor, alguma objeção? Vossa Excelência então está deferindo, né? Eu estou deferindo. Alguma objeção? Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, deferiu
o DRAP demonstrativo de regularidade de atos partidários da coligação Destravam a PROS, PSD, PTB, PSC, agir para os cargos de senador, primeiro e segundo suplente das eleições de 2022, tudo nos termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão número 173/17. Esse terceiro vai ser retirado de pauta, Milênia? Então, retirado de pauta, o registro de candidatura, notícia de inelegibilidade 0604, relator Orlando Vasconcelos, requerente Rildo Gomes de Oliveira, requerente progressista. Ação de impugnação de registro de candidatura número 0649, relator Orismar Capaz, relator Orlando Vasconcelos, impugnante Ministério Público Eleitoral, impugnada Eclésia de Jesus Costa, requerente Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Eminente relator, com palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutor Procurador Regional Eleitoral e a todos que nos assistem, boa tarde. O Ministério Público Eleitoral ajuizou a ação de impugnação de registro de candidatura em desfavor de Eclésia de Jesus Costa Chaves Vieira, com fundamento em suposta ausência da condição de elegibilidade prevista no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 6 e parágrafo 7º da Lei 9.504, de 97. Alega ao parquê que a impugnada não possui certidão de quitação eleitoral em decorrência de decisão proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral nos autos do processo 919/2016, que julgou não prestadas as contas de campanha nas eleições municipais de 2016 da impugnada. Dessa forma, requer a procedência da ação de impugnação e o indeferimento do registro. Citada a impugnada apresentou contestação, juntando aos autos cópia da sentença prolatada pela juíza eleitoral da 10ª Zona, que deferiu a regularização da situação, além da certidão de quitação eleitoral expedida pelo TSE. Por se tratar de matéria exclusivamente de direito, desnecessárias quaisquer outras diligências previstas no rito estabelecido pelo artigo 42 e 43 da Resolução do TSE 23.609/2019, razão pela qual vieram os autos a julgamento. Este é o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, nobres julgadores, mais uma vez aqui estamos diante de um fato que, ao tempo do ajuizamento da demanda da AIRC, se verificava, qual seja a ausência de condição de elegibilidade pela não prestação de contas, e que, posteriormente, conduziu, e esse ajuizamento conduziu a impugnada a prestar suas contas perante o juízo competente. Como eu disse, ao tempo do ajuizamento, tais circunstâncias levavam, sim, ao indeferimento do registro, que não se verifica atualmente em razão de ela ter ingressado posteriormente ao ajuizamento da AIRC, com a respectiva medida judicial no juízo eleitoral de origem. Com essas considerações, o Ministério Público Federal entende pela perda de objeto da AIRC ajuizada. Eminente relator. Perfeitamente, senhor presidente. O edital referente ao DRAP do partido pelo qual concorre a impugnada foi publicado em 18 de agosto de 2022 e a ação de impugnação ao registro de candidatura foi ajuizada em 17 de agosto de 2022, sendo tempestiva. Ademais, estão presentes todos os requisitos de admissibilidade pelo qual a conheço. Alguma objeção no conhecimento? Excelência, pode prosseguir. O Ministério Público impugnou o registro da Eclésia de Jesus Costa Chaves Vieira em razão de suposta ausência de quitação eleitoral, condição de elegibilidade prevista no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 6 e parágrafo 7º da Lei 9.504, de 97, decorrente do julgamento das contas de campanha das eleições de 2016 como não prestadas, nos autos do processo 919/2016, que tramitou na 10ª Zona. Sucede que, conforme consta dos autos, a impugnada juntou sentença proferida por aquele juízo, evidenciando o deferimento de pedido de regularização de suas contas eleitorais das eleições de 2016. A impugnada juntou também a certidão de quitação do padrão emitida pelo TSE, demonstrando a inexistência de anotação de ASE referente à irregularidade das contas de seu cadastro eleitoral. Dito isto, resta inequívoca que a impugnada possui condição de elegibilidade relativa à quitação eleitoral nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, inciso 6 e parágrafo 7 da Lei das Eleições. Verifica-se que a Secretaria Judiciária juntou que a impugnada atendeu satisfatoriamente os requisitos previstos na resolução do TSE 23.609/2019,
constando o preenchimento de todas as condições de elegibilidade e a ausência de quaisquer causa de inelegibilidade, de modo que não há óbice ao deferimento do registro de candidatura da impugnada, ao passo que voto pela improcedência da ação de impugnação e defiro o registro de candidatura do Clésia de Jesus Costa Chaves Vieira para o cargo de deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro das eleições de 2022. Este é o voto, senhor presidente. Vossa Excelência está... Não entendi. Vossa Excelência está julgando improcedente, Pela improcedência da impugnação, senhor presidente. da impugnação e definindo o registro, é isso? Exatamente, definindo o registro. Tribunal Regional, alguma objeção? O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu da ação e julgou a improcedente e, no mérito, deferiu o registro da candidatura de Viclésia de Jesus Costa para o cargo de deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, nas eleições de 2022, tudo nos termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão de número 7318. Registro de candidatura. Registro de candidatura demonstrativo de regularidade de atos partidários. Relator, deputado estadual, 0600 750 91 2022. Relator Orlando Vasconcelos, requerente Partido da Causa Operária, PCO. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral e a todos que nos assistem. Trato dos autos de demonstrativo de regularidade de atos partidários formulado pelo Partido da Causa Operária, por intermédio de seu representante, requerendo a declaração de que encontra-se regularmente habilitado a participar das eleições gerais de 2022 para o cargo de deputado estadual. Publicado o edital para a ciência dos interessados, na forma do artigo 34 da Lei das Eleições, não foi apresentada impugnação. A Secretaria Judiciária prestou informações acerca da regularidade do DRAP, observando o descumprimento do percentual mínimo de candidatura. Devidamente intimada, a agremiação partidária permaneceu inerte. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do DRAP em razão da inobservância de percentuais mínimos e máximos de candidatura por gênero, visto que este apresentou apenas uma candidatura, sendo do sexo masculino. Este é o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator. A situação aqui cuida de candidatura única, o que foi vedado pelo TSE na consulta 0600-251-91-2022, ocasião na qual o Tribunal Superior Eleitoral indicou, não conheceu da primeira pergunta formulada, que questionava justamente da possibilidade de uma candidatura única, e não conheceu porque dizia que essa possibilidade encontrava ou ofendia o ordenamento jurídico e não poderia ser admitida. Então, a hipótese aqui se subsume explicitamente a essa circunstância, a razão pela qual o DRAP deve ser indeferido, já que a agremiação partidária, intimada para se manifestar, não regularizou a pendência. Eminente relator. Senhor presidente, conforme relatado, a Secretaria do TRE Amapá informou que o PCO apresentou apenas uma única candidatura, sendo do sexo masculino, descumprindo assim os percentuais mínimos de candidatura por gênero. Verifica-se ainda que, embora devidamente intimada para sanar a irregularidade, o PCO permaneceu inerte. Acerca da possibilidade de candidatura única em eleições proporcionais, o TSE, em resposta à consulta 0600-251-2022, conforme já mencionado pelo parquê, opinou pela impossibilidade do partido político compor a chapa de eleição proporcional com uma única candidatura, seja masculina ou feminina, por considerar que tal conduta fere mens legis que norteia a edição das normas que fomentam as cotas de gênero. De fato, a apresentação de única candidatura nas eleições proporcional obsta matematicamente o atendimento da cota de gênero, previsto no parágrafo 2º do artigo 17 da resolução do TSE 23.609, que determina que cada gênero deve ser assegurado o mínimo de 30% das vagas. Diante disso, o PCO, ao apresentar uma única candidatura do sexo masculino para o cargo de deputado estadual, descumpriu o percentual mínimo exigido para cada gênero, que implica no indeferimento do pedido de registro, conforme o parágrafo 6º do artigo 17 da norma citada. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o demonstrativo de irregularidade de atos partidários,
do Partido da Causa Operária, PCO, relativo às candidaturas do cargo de deputado estadual para as eleições gerais de 2022 no estado do Amapá. Este é o voto, senhor presidente. Alguma objeção? Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, indeferiu o demonstrativo de regularidade de atos partidários do Partido da Causa Operária, PCO, para os cargos de deputado estadual nas eleições de 2022, nos termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão número 73/19. Consulto os eminentes pares se há algum processo em mesa. Não havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.